Eu sou o pastor Silvio Macri e criei esse canal aqui para compartilhar com os irmãos e amigos coisas preciosas que aprendi da palavra de Deus. Hoje eu quero trazer uma mensagem que tem como título Uma Grande Lição de Vida. Está baseada no Salmo 90. Vamos ler esta passagem. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes, voltem ao pó, filhos dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de Ti, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? E a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, e por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Este salmo foi escrito por Moisés quando ele estava com quase 120 anos. Portanto, depois que ele tinha vivido muito tempo. E com essa idade, evidentemente, e com toda a experiência que ele tinha de liderança durante 40 anos no deserto, aliás, 40 anos libertando o povo do Egito e conduzindo-o pelo deserto até as portas da terra prometida, pela experiência que ele tinha tido com Deus lá no deserto de Midian, era um homem que podia realmente nos dar lições sobre como ser bem-sucedido no viver, como viver a vida que agrada a Deus. A grande lição de vida que Moisés nos dá aqui nesse salmo se resume basicamente em 3 pontos. O primeiro ponto é que nada somos diante do Deus eterno. Nada somos diante do Deus eterno. O versículo 1 diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. E o 2, antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. É o Deus eterno. Um Deus que é o mesmo ontem, o mesmo hoje, será o mesmo amanhã. O Deus cuja existência não tem princípio nem fim. E assim também é o seu Filho Jesus Cristo. Somos criaturas finitas. Somos
nada, na verdade, comparados com Deus. O salmista Moisés chega a dizer assim: 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Realmente, meus irmãos e amigos, quando nós comparamos a nossa vida, que conforme Moisés diz aqui, chega a 70 anos, no máximo 80, com a eternidade de Deus, então isso parece uma gota d'água no oceano, talvez nem uma gota d'água. Nós somos criaturas extremamente limitadas pelo espaço, pelo tempo e pelos limites também da profundidade, da largura e da distância, não é? Não temos condição de estarmos em um mesmo lugar e estar em vários lugares em um mesmo tempo. Segunda coisa que Moisés diz aqui é que nós somos pecadores. Versículos 7 e 8 dizem assim: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Pusestes as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. A Bíblia, ela deixa bem claro que todos pecaram, não há um justo, nenhum sequer. Ainda que hoje há pessoas dizendo que pecado é uma coisa que não existe, é um mito, que o que o ser humano tem são imperfeições, mas não seria então essa consciência da imperfeição uma consciência de pecado? Consciência de que nós podemos errar, nós podemos falhar, e em comparação com o Deus eterno, o Deus santo, o Deus sem pecado, o Deus em quem não existe nenhuma sombra de mudança, o Deus que é totalmente puro. Então, o que somos? Somos pecadores. O apóstolo Paulo dizia: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse é o que eu faço, infelizmente. E ele pergunta: quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus que Jesus Cristo veio para justamente, como diz o versículo seguinte, não deixar que sejamos condenados eternamente por causa dos nossos pecados. Nós somos pecadores, somos falhos, erramos muito. Quando a gente olha para a humanidade, a gente vê como a humanidade erra tanto, como já surgiram na história da humanidade verdadeiros monstros que praticaram inclusive genocídio, como Hitler, que levou à morte 6 milhões de judeus. No versículo 12, que é o mais famoso desse salmo, Moisés disse: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então, diante de Deus somos tolos. Não temos sabedoria nenhuma. Aliás, a Bíblia ela diz que nós precisamos pedir a Deus a sabedoria. Tiago, o irmão de Jesus, que escreveu uma carta, disse: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus
que a todos dá liberalmente. Quer dizer, precisamos estar sempre pedindo sabedoria a Deus, que é liberal. Diz, inclusive, o mesmo Tiago, que Deus nos dá sabedoria e não nos lança em rosto, porque Ele nos dá essa bênção. E lá, na mesma carta, no capítulo 3, Tiago diz assim, que a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial, sem fingimento. Quando nós lemos este texto aqui, Tiago 3, versículo 17, nós percebemos como nós precisamos de sabedoria. Qualquer ser humano vai falhar nessas qualificações aqui de sabedoria pura, sabedoria que vem do alto, e nós precisamos dessa sabedoria. Somos tolos. Então, nada somos diante do Deus eterno. Diante do Deus eterno, somos criaturas finitas, somos pecadores, somos tolos. A segunda parte dessa lição de vida que Moisés nos dá aqui é que o que nos sustenta neste mundo e nesta vida é a graça de Deus. No versículo de número 13, ele diz assim, ele faz uma oração: tem compaixão dos teus servos. Precisamos da compaixão de Deus. Precisamos da sua misericórdia. Precisamos da sua graça. Precisamos que essa graça nos sustente no meio das nossas lutas, das nossas dificuldades, das nossas adversidades, dos nossos pecados, das nossas falhas. Não fora a compaixão de Deus, nós não estaríamos aqui vivos neste mundo. O profeta Jeremias, no livro de Lamentações, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. No versículo 14, o salmista Moisés diz assim: sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Há algumas traduções que dizem assim: sacia-nos de manhã com o teu amor, isto é, envia para nós a cada manhã o teu amor. Precisamos do amor de Deus. Deus é amor. O amor procede de Deus. E diz a palavra que aquele que não ama não conhece a Deus. O apóstolo Paulo diz que Deus derrama o seu amor em nossos corações. Então ele quer dizer que Deus dá um banho de amor no nosso coração, na nossa vida. A ideia aqui é de que o amor é aspergido sobre o Filho de Deus e lava completamente o Filho de Deus, e esse amor inunda o Filho de Deus, transforma o Filho de Deus. O apóstolo Paulo também, o mesmo apóstolo, no capítulo 13 da carta aos Coríntios, diz que se nós não tivermos amor, nada somos. Podemos ser eloquentes, podemos ser grandes oradores, podemos ter o dom de falar línguas diferentes, mas se nós não tivermos amor, nada somos. Podemos ter o dom de profetizar e de pregar e, enfim, de fazer coisas maravilhosas na causa de Deus, mas se nós não tivermos amor, nada somos. Podemos até doar a vida e os nossos bens, mas se isso não for feito por amor, também de nada
adianta. O amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor tudo crê. O amor é aquilo que vai permanecer para sempre. O apóstolo Paulo diz que permanecem a fé, a esperança, o amor. Mas lá no céu, não precisamos de mais fé, porque estamos face a face com aquele em quem nós cremos sem ver, né? Também não precisamos mais de esperança, porque já alcançamos aquilo que esperávamos alcançar. Mas de amor precisamos, porque amor é o sentimento que vai dominar a vida lá no céu. Precisamos também da sua consolação. No versículo 15, diz assim: alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. A adversidade vem, a aflição vem, ou, falando no plural, adversidades vêm e aflições vêm sobre a vida de qualquer um de nós aqui. O Senhor Jesus Cristo diz que Deus faz com que a sua chuva e o seu sol, que a sua chuva caia sobre os maus e os bons, e o seu sol sobre os maus e os bons, brilhe sobre os maus e os bons. E Jesus queria dizer que tanto aquilo que nos faz bem, Deus permite que venha para todos, e aquilo também que é adversidade, é problema, dificuldade, aflição, também vem para todos. E ele advertiu os seus próprios discípulos: no mundo tereis aflições. Então, as aflições podem ser contadas como certas na nossa vida. As angústias, as adversidades, as dificuldades. Então, o que nós precisamos para enfrentar as adversidades, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as aflições e vencê-las, é da compaixão de Deus, da consolação de Deus. O apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, ali no preâmbulo da carta, ele chama que Deus de o Pai das misericórdias, o Pai das consolações. Vamos ler aqui, estamos encontrando aqui esta passagem para que sejamos mais exatos na citação. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Então, o que nos sustenta é a graça de Deus. Precisamos dessa graça de Deus através da sua compaixão, precisamos dessa graça de Deus revelada no seu amor, precisamos dessa graça de Deus através da sua consolação, porque Ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. A terceira parte dessa grande lição de vida que Moisés nos traz aqui nesse salmo é que o que nos faz bem sucedidos, o que nos faz bem viver bem, melhor dizendo, né? É fazer a vontade de Deus. Ser bem-sucedidos é ser aprovado por Deus. Veja bem o que diz o versículo 17, diz assim: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Novamente falando sobre a graça, né? Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. O que talvez estivesse na mente de Moisés naquela hora é que, aproximando-se do fim da sua vida, ele sabia perfeitamente, depois de tantas experiências e tanta vivência e tantas vitórias e tantas derrotas e tantos problemas e tantas dificuldades, mas tantas alegrias também, que no final da carreira o que importa, na verdade, é receber a aprovação de Deus.
Se você tiver vivido a sua vida inteira neste mundo e quando chegar no final da sua carreira, você não ouvir aquela palavra de Deus, bom está, servo bom e fiel, participa da alegria, das vitórias do teu Senhor, então não terá valido a pena viver. A sua vida foi mal sucedida. Pode ter ficado rico, pode ter adquirido posição social importante, pode ter conseguido muitos diplomas, muita glória e fama pessoal, mas se tudo isso não for aprovado por Deus, então de nada vale. A oração de Moisés é: confirma a obra das nossas mãos, confirma a obra das nossas mãos. Ele fala duas vezes, né? O que ele quer dizer não é que está buscando a aprovação de Deus para aquilo que fez de errado, não. O que ele está querendo dizer é que ele quer fazer e viver e falar para que tudo aquilo que ele faça, para tudo aquilo que ele viva, para que tudo aquilo que ele fale tenha a aprovação de Deus, seja de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. A glória que devemos buscar não é a nossa glória, é a glória de Deus. É o que Moisés diz aqui no versículo 16. Aos teus servos apareçam as tuas obras. Vejam bem, no versículo seguinte, Moisés diz assim: confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Mas antes ele tinha dito: apareçam aos teus servos as tuas obras. Quer dizer, as obras das nossas mãos têm que ser as obras de Deus. E a glória que qualquer uma que nós possamos alcançar tem que ser a glória de Deus. Vivamos, meus irmãos, para a glória de Deus. Aquele grande hino que foi escrito por um músico americano que morreu agora há alguns anos atrás, né? O André Crouch, né? André Crouch, ele diz assim, aquele hino que fala da gratidão, como agradecer, né? Todo o bem que tens feito a mim. Né? Então, lá numa parte do hino ele diz que a Deus seja a glória. Todo elogio que eu conseguir, toda vitória que eu conseguir, eu quero dedicar a ti, Senhor. Realmente, né, a glória que devemos buscar é a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Encerrando a nossa mensagem, nós podemos fazer uma ligação que Moisés não fez, porque não foi ele que escreveu certamente o Salmo 91, mas o compilador do livro dos Salmos, ele fez essa ligação, porque em seguida, no Salmo 91, o primeiro versículo que nós podemos ler é assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Então, o Deus eterno, o Altíssimo, o Onipotente, para quem não existe o fim dos dias, para quem 1000 anos são como o dia de ontem que passou, esse Deus eterno, olhando para nós aqui na terra como formiguinhas, né, insignificantes, ele nos esconde no seu esconderijo. À sua sombra nós podemos descansar. E por isso, no versículo 2 do Salmo 91, o salmista diz: tu és o meu refúgio,
e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Então Moisés nos deu aqui uma grande lição de vida. Essa lição de vida se divide em 3 partes. Nada somos diante do Deus eterno. O que nos sustenta é a graça de Deus. E o que nos faz bem-sucedidos é fazer a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe.